Vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram por aqui durante o mês de novembro e também nesse início de dezembro. Então aqui vão ser livros de clube de assinatura com cupom de desconto para vocês. Também são livros recebidos de editoras e, claro, recebidos do meu cartão de crédito, porque nesse caminho aí houve Black Friday. E conforme eu falei em vídeos aí com vocês, principalmente do plantão de ofertas que eu fiz, é claro que eu fiz algumas aquisições e deixei para mostrar para vocês aqui com detalhes. Lembrando de vocês conferirem aqui o box de estimação do vídeo, porque aqui vocês vão encontrar os links de tudo que eu citar e também os cupons de desconto mais detalhados para vocês aproveitarem e fazerem aquisições com desconto, tá bom? Primeiramente, então, eu vou falar de clubes de assinatura e vou começar, então, com o Clube de Literatura Clássica, que nesse mês de dezembro, então dá tempo ainda de você aproveitar, se você estiver assistindo esse vídeo ainda em dezembro, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Tá, mais uma edição no mercado, eu sei que vocês vão ficar meio assim, mas, por exemplo, quem é fã da obra, por que vai aproveitar essa edição do clube? Porque eles trouxeram essa icônica capa aqui, que remete à edição de 1894, que é a edição Pavão. Então ele tem esse detalhe justamente referente à primeira edição da obra. E também tem as ilustrações originais, as ilustrações do Hugh Thompson. Então são mais de 100 ilustrações e pela primeira vez no mercado brasileiro. Então, para quem é fã de Jane Austen, para quem é fã dessa obra, é uma ótima aquisição, uma excelente aqui oportunidade. E também quem quer ter o primeiro contato com essa obra, fica aí uma baita edição para você ter. Então, realmente, é uma edição de luxo, com fitilho. Essa capa, para mim, tá entre as mais bonitas do clube, juntamente com o de Conde de Monte Cristo, que já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem a minha coleção dos livros do Clube de Literatura Clássica, tá? Vale a pena vocês conferirem, porque eu mostrei tudo em detalhes. Então, assim, são ilustrações, assim, tem notas também de rodapé, porque ajudar a entender um pouco algumas coisas, das ironias da Jane Austen. Então, assim, para quem tá na dúvida, é uma leitura que eu fiz esse ano, eu fiz em outra edição, eu fiz a leitura na edição da Sétimo Selo e gostei bastante, fiquei muito surpresa com esse livro, porque, assim, eu sempre gostei muito do filme, e eu tinha no meu imaginário aqui que bastava, assim, apenas uma história, assim, de romance, um cão e gato, mas enfim, a escrita da Jane Austen tem aquela ironia bem sutil e tem aqueles diálogos bem afiados entre a Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. E ela faz isso tudo, mas ela tá, assim, denunciando vários sistemas da época, né, em referente às obrigações da mulher, em referente à questão de casamento. Então, assim, a maneira como a Jane Austen escreve esse livro é muito gostoso, é muito, assim, prazeroso de ser lido, e não é um livro apenas para mulheres, tá? Homens, parem de ser preconceituosos nesse sentido, porque justamente o que a Jane Austen propõe nesse início de livro aqui é justamente você parar com essa visão preconceituosa, essa visão da primeira impressão. Então, justamente quando ela começa de forma bem irônica, que é uma verdade universalmente conhecida, que os homens com boa fortuna estão precisando de mulher, né? Isso é uma ironia que começa justamente no livro. Ela está querendo dizer que para vocês não se importarem, não confiarem nas primeiras impressões de vocês. Então, os personagens aqui principais dessa história, os dois têm preconceito, são orgulhosos, e a forma como ela desenvolve isso e como que eles vão ter que se despir disso que eles têm, dessa construção, e ter que rumo a essa redenção e essa mudança de comportamento é muito bacana, é bem interessante, tá? Mas o foco aqui, que eu quis falar um pouco da história, não é uma história muito conhecida, mas tem essa visão às vezes que a pessoa acha que conhece muito a obra, mas não é bem assim. A escrita da Jane Austen é muito boa, inclusive ano que vem eu quero ler mais obras dela, porque eu só li Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, eu fiz recentemente, tem alguns meses que eu li esse livro. Enfim, juntamente então com esta edição aqui, vem um marca-página, tá? Temático, um card da Jane Austen, e com a famosa frase dela de Orgulho e Preconceito, um guia de leitura, tá? Então sempre vem o QR Code aqui, e também aqui no verso vem um cronograma aqui para você fazer a leitura aqui durante o mês. Também vem um livro de bolso com outra obra dela, no caso aqui, Amor e Amizade. É um livretinho e tal, mas muito bonitinho que fica, então normalmente eles têm feito isso, que eu acho muito bom. Juntamente, assim, não é que veio junto, mas esses livros do Clube Literatura Clássica, eles sempre vêm com um papel de embrulho maravilhoso, tá? E no caso,
Olha que coisa espetacular. E eles estão fazendo agora um adesivo ótimo para você fazer remoção e não estragar a folha. E o que acontece? Você usando o meu cupom de desconto, tá? Você além de ter um desconto na assinatura no plano anual, você também vai receber uma edição de Jane Eyre. Então fica aí a dica para vocês aproveitarem, tá? Depois me contem aqui. Aliás, me contem aqui que eu quero saber qual a obra de Jane Austen favorita de vocês. Se é Orgulho e Preconceito ou se é alguma outra. Agora, do Clube Vitorianos, que são normalmente esses livros que aparecem por aqui, também tem vídeo aqui no canal detalhado, mostrando a minha coleção. Até naquele momento que eu fiz o vídeo, de lá pra cá, aumentou bastante, mas vale a pena vocês conferirem, que eu expliquei bem como funciona o clube. E temos cupom aqui também para uma vez só você utilizar, no caso aqui, na assinatura de um mês só. Aí vocês experimentam, veem se gostam, e aí depois conhece o Clube Vitorianos aqui da editora Pedra Azul, em que eles têm o objetivo de trazer clássicos inéditos, tá? Então, esse aqui, desse mês, agora de dezembro, então esses dois que eu tô mostrando pra vocês são de dezembro, então dá tempo de vocês ainda aproveitarem, tá bom? É a Condessa Cigana, da Elizabeth Gunn. Eu andei pesquisando e eu vi que a Jane Austen, então tem algo em comum aqui na obra, ela é uma escritora que ela lia também. Eu não sei se especificamente esse livro ela chegou a ler, mas é uma escritora que ela lia. Filha de um rico baronete, Júlia tinha apenas 4 anos quando, movida por impulso de amor fraterno, fugiu em busca do irmão. No caminho, foi arrebatada por um grupo de ciganos, e o destino traçou então um novo e inesperado rumo para a pequena herdeira, que trocou os salões da nobreza pelas estradas poeirentas, transformando-se em uma criança pobre, errante e ensinada a mendigar para sobreviver. Criada sob outro nome, a bela menina crescente entre fogueiras errantes, trajes coloridos e esfarrapados e a dureza das estradas, sua infância dourada dá lugar à pobreza, à liberdade selvagem e à luta pela sobrevivência. Ao lado de seu novo povo, torna-se uma jovem de espírito indomável, marcada pelo mistério e pela dignidade silenciosa dos que aprenderam a viver à margem. Anos depois, o destino a conduz de volta ao lugar que um dia chamou de lar. Sua família não a reconhece. Sua identidade é negada, sua voz desacreditada. Perdida para aqueles do seu próprio sangue, Júlia encontra amparo inesperado nos braços de um cavaleiro que testemunhou sua humilhação. Mas o que ela trará a essa família quando 2 irmãos se apaixonarem pela mesma mulher? Aquela que a todos confunde com a sua beleza misteriosa e sua origem velada. Essa edição agora dos Vitorianos, desse segundo ano do clube, então eles têm feito umas edições mais especiais, no caso, tem um hot stamp em algum detalhe e tal. No caso, eles colocaram o hot stamp no título, tá? No verso também aqui tem, aqui no nome da escritora também, e também aqui na lombada. Então tem alguns detalhes em hot stamp, também sempre vem com... Sempre não, tem vindo agora com fitilho, então eles têm feito algumas mudanças aqui no acabamento das edições, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês recebidos de editoras. Eu recebi aqui da editora Pinar. O primeiro deles aqui é Maria, de Jorge Isaacs. Aqui é uma obra colombiana. E eu achei assim, essas edições da Pinar são belíssimas. Inclusive eu tenho uma edição de Miromart, tá? Que é uma edição que foge, né, do circuito latino-americano deles, que, assim, tô louca pra fazer aquisição. Aquisição não, a leitura, desculpa. Mas eles têm esse projeto, assim, bem bacana, gosto bastante. E aqui nesse Maria, de Jorge Isaacs, é o que eu tenho bastante interesse, inclusive. É uma das obras mais emblemáticas do romantismo latino-americano. Publicado em 1867, o romance tornou-se um marco da literatura do século XIX por sua prosa lírica, seu profundo senso de melancolia e pela maneira como entrelaça amor, memória e natureza. Ambientado no exuberante Vale do Cauca, na Colômbia, o livro encanta gerações de leitores por sua delicadeza emocional e riqueza descritiva. Mais do que uma história de amor, Maria é o retrato da juventude idealizada, dos laços familiares e do tempo que transforma todas as coisas. Sua importância na tradição literária hispano-americana o coloca ao lado dos grandes clássicos universais. E essa edição, além de ter uma folha de guarda lindíssima, também vem com um marcador, tá, temático, as edições da Pinar. E por dentro, quando divide, eu acho, alguma parte do livro, ou entre capítulos, vem com ilustrações. Então, assim, bem no esquema de livro, por exemplo, como Dona Bárbara, que eu acho fabulosa aquela edição deles. Então, assim, tá bem bonito, tá bem bacana e uma fonte muito boa para fazer a leitura. E o outro livro que eles me enviaram aqui é A Morte de Artemio Cruz, do Carlos Fuentes.
E esse aqui, ele tem uma vibe aqui que me remete de alguma forma, não sei se vocês vão perceber isso quando eu fizer a leitura da sinopse, a morte de Ivan Ilitch do Tolstói. Nas últimas horas da vida de um antigo revolucionário mexicano, agora um poderoso empresário que está morrendo em seu leito, velho e doente, dentro do quarto de uma mansão da cidade do México. A história se desenrola a partir da consciência fragmentada de Artemio, misturando suas lembranças, delírios e pensamentos imediatos, por meio de uma estrutura narrativa inovadora que alterna entre a primeira, segunda e terceira pessoa. O romance mergulha no passado do protagonista, da juventude idealista na Revolução Mexicana, à sua ascensão política e econômica marcada por traições, oportunismo e perdas morais. Em meio às suas recordações de amores perdidos, decisões cruéis e pactos com o poder, Artemio Cruz torna-se uma metáfora do México do século XX, um país marcado por lutas libertárias que se converteram em estruturas autoritárias e desiguais. O romance de Fuentes, portanto, vai além do retrato individual e assume um papel crítico histórico, denunciando as distorções do poder e a falência dos ideais revolucionários. Também esse livro tem uma guarda bem bonita e também um marca-página temático aqui. E também eu vi algumas ilustrações, tá, por dentro, assim. Gostei bastante desses recebidos. Muito obrigada, editora Pinar. E eu tô com uma vontade muito boa aqui de fazer leitura de Maria. Me conta aqui se vocês já leram essa obra, se já conheciam alguma dessas duas aqui. Me recomenda aqui o que vocês acham que eu deva ler, tá bom? Do grupo da Sedete, em que tem várias editoras, nós temos cupom de desconto pro grupo Sedete, que temos editoras como Sétimo Selo, Texugo. Tem um grupo ali que se vocês clicarem, vocês vão ver. Então temos um cupom para todas elas, tá? O primeiro aqui que veio, da Texugo, que é esse aqui, Onde Existe Amor, Deus Aí Está, que é do Tolstói. Eu achei essa edição bem bonita, tá? É de um conto do Tolstói, como vocês podem ver, é de Natal. Então, eu ainda não li, estou deixando aí para o dia 23, 24, 25, de repente 24 de manhã. Mas, assim, tá bem curtinho, bem gostosinho de fazer leitura. Vocês sabem que eu adoro literatura russa, adoro Tolstói. Então, sim, tá muito lindinho isso aqui. E olha aqui, ó. Martin Adevich é um velho sapateiro que vive sozinho em um porão, cercado por lembranças tristes. Em meio à dor, encontra consolo na leitura da Bíblia e passa a buscar sentido para a sua vida, até que certa noite uma voz sussurra: Eu virei amanhã. Movido por essa promessa misteriosa, Martim passa o dia atento, esperando um convidado muito especial. Então tem muito a ver, né, fazer a leitura justamente na manhã do dia 24, 25, eu acho bem interessante, então eu tô guardando, eu tô super empolgada e tá a coisa mais linda essa edição. Da editora aqui, no caso da Auster, né, como eu disse pra vocês, é esse aqui, que eu já vi várias pessoas recomendando esse livro, que é Em Busca de Sentido, é de Viktor Frankl, que é uma edição para jovens leitores, essa daqui. E já me recomendaram, não lembro quem, me desculpa, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aqui que foi você que falou. Alguém me recomendou esse livro aqui nos comentários, mas já estava no meu radar, porque eu vi outras pessoas recomendando esse livro. E aqui, olha, seria um erro dizer que este livro é só um testemunho dos horrores típicos de um campo de concentração nazista. É muito mais. Ao contar a sua longa e sub-humana experiências no campo de trabalho forçado, Victor ensina que se viver é sofrimento, sobreviver é encontrar o sentido desse sofrimento, notando que o destino dos prisioneiros dependia de uma decisão interior, conclui que tudo podia ser tirado de um homem, menos a última das liberdades humanas. A liberdade de escolher nossa atitude diante de qualquer circunstância. Esta edição para jovens leitores traz na íntegra as memórias de Victor sobre o Holocausto, seguidas de um resumo dos principais conceitos de logoterapia, um glossário e uma seleção de cartas e discursos do autor. Os materiais suplementares dão ainda mais vida à inesquecível e impactante história do autor, enriquecendo assim essa obra clássica que nos ensina a viver, nos liberta do derrotismo moral e nos convoca a uma existência mais digna e responsável. Então também é um texto bem curtinho, com uma diagramação muito boa, bem confortável. E o que eu tô ouvindo, assim, desse livro falarem, absurdamente, sempre me recomendo bastante. E eu tô bem empolgada também com esse livro. Isso aqui é uma das minhas prioridades para o ano que vem, com certeza. Eu tentei ver se eu ainda li esse ano, mas sendo bem realista, não vou conseguir. Enfim, altas expectativas com essa leitura. Agora, o último recebido aqui para mostrar para vocês, antes de mostrar minhas compras da Black Friday, é esse aqui, que na verdade é um kit que eu tenho que ver onde tá o resto para mostrar para vocês, que é um livro aqui da Alfaguara, que é O Gato do Adeus, da Hiro Arikawa, que é a mesma escritora de, O Relatos de um Gato Viajante. Aqui é um livro de contos,
mas tá lindinho essa capa aqui, e vocês vão ver, peraí que eu juntei aqui com a pilha de livros aqui, e mostrar pra vocês que fofura do que veio aqui, tá? Pronto, achei aqui. Primeiramente que veio num kit, e veio embalado com esta coisa mais lindinha aqui de gatinhos. Então é um pano, tá? E tem vários gatinhos. Eu achei a coisa mais linda, muito assim, fofinho. Vem também o quê? O marca-página. Olha que lindo! Um postal, né, que combinando com o livro. E também nós temos aqui adesivos lindíssimos, que já vou, claro, separar para colocar no meu planner e tudo, no caderno de leitura aí do ano que vem. Depois eu mostro para vocês essas coisas. Mas enfim, voltando ao livro, né. Então aqui é um livro de contos, que é aqui, ó, Hashi e Nana, dois gatos com caudas tortas, compartilham mais do que as características físicas. Característica física. Ambos foram abandonados por pessoas cruéis que se livram de filhotes como se fossem objetos descartáveis. Mas, ainda que a vida de um bichinho comece em dor e solidão, sua presença e seu amor incondicionais são capazes de provocar profundas transformações ao seu redor. Em 7 contos que percorrem diferentes ciclos da vida, a dois humanos e a dos animais, Hiro Arikawa narra as histórias de Hashi, Nana e outros gatos e seus donos, explorando essas relações com uma sensibilidade única. Por meio das palavras da autora, Miado se torna uma linguagem compartilhada que permite uma imersão no cotidiano desses seres pequenos e mágicos, companheiros fiéis com o poder de emocionar os seus humanos. Também tem as ilustrações aqui nessa parte aqui dos gatinhos. E aqui também, olha, o sumário vocês podem ver que são os contos. E sempre aqui no início tem o gatinho desenhado também. Então, cada início de conto vocês vão se deparar com isso. E a diagramação também confortável, também o estilo da Alfaguara mesmo, tá? Então, eu amei demais também. Eu já tenho o livro Relatos de um Gato Viajante, fiz a leitura esse ano, gostei bastante. E depois eu venho conversar com vocês quando eu ler esse livro aqui de contos. Aí eu falo dos dois ao mesmo tempo em livro. Em livro não, em vídeo. Agora vamos para aquele que fez o estrago, né? Que tive que me segurar muito para não fazer mais aquisições, até pensei, mas eu concentrei realmente no que eu pretendia ler agora, no primeiro trimestre. Não no primeiro trimestre, tá? Mas leituras que eu estava pensando realmente para 2026, para projetos de 12 livros, projetos aí para ler logo no início do ano. E aí eu fiquei bem concentrada nisso. Então, se vocês quiserem sugerir, fique à vontade, tá? Enquanto estiver eu falando desses livros aqui, você fala assim, Carol ou Ana, como vocês preferirem, fale aqui, leia esse livro, coloca na lista, por favor, que você vai amar, ou eu quero saber a sua opinião. Comentem, tá? A minha primeira aquisição foi logo no início de novembro, tá? Que apareceu, ele entrou em desconto e apareceu um cupom de desconto durante o jogo. Eu até compartilhei, mas não deu tempo muito de muitas pessoas aproveitarem, que dava mais R$ 40 de desconto. Que é o Shogun, né? Do James Clavell, que é um livro da saga asiática dele super famoso. E aqui nesse Japão, aqui feudal, enfim. Aqui nós temos então uma jacket, tá? Esse livro. Ele é publicado pela Companhia das Letras, porque agora eles pegaram esse grupo aqui da JBC, né? E, na verdade é publicado pela JBC, que agora faz parte da companhia. Então aqui temos uma jacket, tá? E aqui, olha, eu fiquei interessada nesse livro porque eu comecei a ver o trailer da adaptação para a Disney e aí eu fiquei bem interessada. Então ele tem essa costura aqui que ajuda aqui no manuseio do livro, enfim, tem alguns detalhes e no começo de capítulo também que eu vi. E assim, eu vi aquele trailer, eu fiquei bem interessada e eu falei, gostei, peraí, não vou assistir isso agora não, quero descobrir mais. E quando eu fui na Bienal aqui do Rio, eu também vi que esse livro estava em destaque, eu não sei. Quando eu tô com o livro na cabeça, aparece em todos os lugares possíveis esse livro. E aí, eu vi também que a Ariesca comprou esse livro. E também acho que deu de presente pra irmã dela. E eu fiquei com isso mais na cabeça. Já tava no meu radar, já tava na mente de desejados. E eu também vi que ela ficou bem empolgada com esse livro. Nós temos um gosto bem parecido. Eu acho bem interessante isso. E aí eu também fiz essa aquisição aqui. O Japão feudal do século XVII, uma terra até então desconhecida pelo Ocidente, é palco de um intenso choque de culturas e de uma sangrenta batalha pelo poder de Shogun. A trama apresenta Toranaga, um dos chefes dos 5 famílias que passam a disputar o poder supremo do Japão após a morte do então regente do país. Estrategista e voraz, ele está disposto a tudo para se tornar
o novo Shogun. Em meio a essa disputa, chega à costa japonesa o inglês John Blackthorne. Nessa terra onde a linha entre a vida e a morte é tênue como o fio de uma navalha, ele se torna peça-chave nos planos de Toranaga. Blackthorne é obrigado a lutar pela sua vida ao mesmo tempo que se tem seu caráter testado por uma paixão proibida. E aí depois eu pesquisei que se trata de uma saga, acho que são 6 livros, se eu não me engano. E eu sei que todos os outros estão esgotados. Eu fico assim, se eu gostar muito desse livro, o que eu vou fazer? Enfim, me conta aqui se você já leram alguma obra desse escritor, conhece essa saga asiática dele, já leram esse livro, tem interesse, que realmente eu tô bem empolgada. Esse aqui, eu tô quase assim, eu acho que ele vai aparecer na lista dos 12, tá? Depois vocês fiquem aí de olho, esse aqui é o que quero muito ler ano que vem, com certeza, tá? Outra aqui que eu fiquei muito feliz que entrou em oferta, Leonardo da Vinci, essa biografia do Walter Isaacson. Então, eu tô sempre monitorando, eu perdi uma baita de uma promoção que teve aí no meado do ano, um pouco no primeiro semestre, que esse livro tava em torno dos 50, alguma coisa aí. E chegou quase disso nessa promoção. Eu tava louca por essa biografia, tá? Tenho muito interesse realmente em conhecer mais sobre Leonardo da Vinci, até porque era um grande polímata. Eu gosto muito dessas figuras, né, de polímatas, de então saber mais. E essa edição, ela tá muito gostosa de ser lida. Eu tava meio na dúvida, né, porque eu sei que antes eles tinham uma edição capa dura, se eu não me engano, acho que é isso. E aí depois fizeram essa edição brochura, mas ela está super gostosa de ser lida. E eu fiquei com, assim, reticente, assim, mais por causa das ilustrações, que são bem importantes, né, das pinturas, enfim, mas elas têm o colorido muito preciso, é bem bonito, assim, bem impresso, então, assim, tem vários detalhes. Leonardo da Vinci foi uma das figuras mais extraordinárias de todos os tempos, criador de 2 das mais famosas obras de arte da humanidade, A Última Ceia e Mona Lisa. Ele se considerava apenas um homem da ciência e da tecnologia, com interesses plurais e uma paixão que às vezes se torna obsessiva, elaborou estudos inovadores sobre anatomia, fósseis, máquinas voadoras, botânica, geologia, hidráulica e armamentos. Esta é a biografia de um Leonardo real, um retrato vívido da capacidade humana de criar e inovar, pintando a partir da vida e obra de um dos maiores prodígios da história. Esse aqui também tô super empolgada. Vocês vão ver que são livros realmente que eu estou muito, muito, muito empolgada para fazer ano que vem. Então, assim, a qualidade das imagens, realmente fiquei bem impressionada. Como eu disse pra vocês, vai ser uma brochura super confortável. E eu quero ler mais biografias ano que vem. Então eu tenho um intuito ali, pelo menos a cada 2 meses, 3 meses, pelo menos pegar uma biografia pra ler. Como Leonardo da Vinci, Truman Capote, eu tô com algumas aí no meu radar. De livros de mais de não ficção que eu gosto de ler, mas eu acabo nunca inserindo aí nas minhas prioridades. Mas é uma das vontades para 2026 e uma delas vai com certeza aparecer Leonardo da Vinci. Outra que eu fiz aquisição é esse aqui, que é do William Faulkner, O Sonho e a Fúria. Eu sei que é um livro desafiador. Inclusive, eu falei dele que é uma boa opção quando eu fiz um vídeo aí falando do meu clube de livros. Sim, eu tenho um clube de livro, criei recentemente para nós fazermos a leitura agora, início de ano, tá? Então, se vocês tiverem interesse de fazer a leitura de Os Miseráveis, temos um grupo aí no Catarse, tem um link aqui depois, vocês olhem, mas inclusive a ideia é lermos clássicos mais desafiadores, seja por tamanho de páginas, seja porque eles são calhamaços, ou porque são livros menores, mas tem o seu desafio, né? Aqui no caso, tá em relação ao estilo da escrita aqui, porque são 4 vozes narrativas. Enfim, tô fazendo a propaganda aqui do meu clube, claro, não vou perder esta oportunidade, porque eu falei que isso aqui seria uma possibilidade aí para aparecer aí futuramente, né? Porque acabou Dos Miseráveis, quem participa do clube aqui escolhe qual vai ser a próxima leitura. Fiquem de olho nisso, tá bom? Esse livro me chama interesse porque, se eu não me engano, tá? Eu acho que fala de decadência de uma família, algo que me interessa. E também tem algo com... De alguma forma eu já li alguns trechos, assim, pelo menos quando eu entro no site da Amazon, que tem falando de... umas citações que aparecem relacionadas a uma reflexão sobre a questão do tempo. E algo que eu gosto muito de ler nas narrativas, né? Então, de parar para refletir, para pensar. Construída no estilo ousado, tecida por 4 vozes narrativas distintas e saltos inesperados no tempo. O Sonho e Fúria é a obra mais célebre de William Faulkner, Nobel de Literatura de 1949. Retrata da decadência, isso mesmo, de uma família aristocrática do sul dos Estados Unidos. O romance coloca em cena a variedade inigualável de recursos retóricos daquele que Coetzee, acho que não é assim que se pronuncia o nome dele, esqueci, desculpa, tá? Chamou de o inovador mais radical da literatura americana, um autor que daria lições às vanguardas da Europa e da América Latina. Vivemos no tempo das revoluções impossíveis e Faulkner emprega sua extraordinária arte para descrever este mundo que morre de velhice e o nosso sufocamento. Então, estou empolgadíssima para fazer essa leitura. Será que ela vai aparecer nos meus 12 livros? Fique aí de olho quando sair o vídeo, tá? E aqui
tem mais 2 livros, tá? Esses aqui, então assim, 3 compras, estavam no meu carrinho, no meu radar, eu já tinha visto que entrou em promoção, então quando pegou, antes também da Black, eu aproveitei. E aí, quando começou a Black mesmo, eu falei, esses 2 livros que eu quero muito, não entravam. Não entrava com cupom, enfim, mas eu consegui 2 livros que eu queria muito, lançamento recente, fresquinho, da editora Record, tá? No caso aqui, são relançamentos, né? Eles já eram publicados no catálogo, mas edições que eu não tinha vontade de fazer a aquisição, porque não eram edições... na verdade, o caso dos 2 livros é o mesmo. Eram publicados naquelas edições de bolso da Record, na linha da Best Bolso. Eu adoro edições de bolso, não tem problema algum com isso. Não também tenho problema com a falta de orelha, tá? Mas a edição da Best Bolso, eu não gosto, porque primeiro o papel é muito fino, ele é branco, não... A questão da capa dela, apesar de não ter orelha, é uma capa ainda mais frágil. A da Penguin é uma capa que eu gosto. Eu sempre indico os livros da Penguin para vocês. Então eu gosto de manusear, gosto. Tem espaço na margem confortável. O dessas edições da Best Bolso, não consigo. Parece que fica tudo sufocado ali, transparente. Então dá pra ver a outra página. Enfim, gente. Os 2 livros que assim, tava muito querendo mesmo. Lendo Lolita inteira, da Azar Nafisi. Então, Memórias de uma Resistência Literária. Então é aquele livro que, além de falar dessa história super importante, uma mulher, né, que ela se recusou a usar o véu e ela acaba criando um grupo ali para debater sobre literatura. Então vai falar de grandes obras. Então é aquela história, né, de livro que vão falar sobre outros livros, esses debates culturais também super importantes. E olha aqui, a narrativa corajosa dos encontros intelectuais de 8 mulheres em Teherã, realizados apesar de todas as adversidades, garante que as palavras de jovens mulheres que ousaram aprender sejam registradas e reverberem pelo mundo, deixando marcas inesquecíveis na literatura. Para todas nós, aquela sala tornou-se um lugar de transgressão. Que mundo maravilhoso era aquele! Sentadas ao redor da grande mesa de centro repleta de flores, nós entrávamos e saíamos dos romances que líamos. Olhando para trás, fico maravilhada de ver o quanto aprendemos, mesmo sem ter consciência disso. Pegando emprestadas as palavras de Nabokov, experimentávamos o modo como as pessoas comuns podiam transformar suas vidas em algo valioso por meio do olho mágico da ficção. Então, aquele poder, né, da literatura para as nossas vidas, de dar conforto, de dar suporte, de nos conectar, enfim, realmente, como diz aqui, um relato poderoso sobre a força transformadora da leitura. A Zanafise, em meio às limitações que começavam a ser impostas pela Revolução Cultural Iraniana no início dos anos 1890. Com a censura de clássicos de literatura, a professora precisou inventar métodos criativos para não deixar de ensinar suas alunas, oferecendo aulas secretas e debates arrebatadores sobre romances, à primeira vista, apocalípticos. Apolíticos como Lolita, O Grande Gatsby, Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, Daisy Miller e As Mil e Uma Noites. Nossa, são obras assim, ou que eu já li, como no caso Orgulho e Preconceito e Madame Bovary, que eu gosto bastante, e obras que eu tenho muito interesse em fazer a leitura. Então eu sei que é aquele livro que vai virar uma pirâmide literária absurda, tô prevendo isso. E também fico contente com essa aquisição, que realmente saiu uma boa promoção, tá? Acho que ele saiu em torno de 50% de desconto. E um outro de escritor que eu já li Ratos e Homens dele, gostei. E tô lendo, no caso, A Leste do Éden. Tô no caminho ali fazendo e tô gostando bastante, tá? E aqui nós temos A Pérola. E aqui tem um tom aqui de parábola, aqueles livros assim que são curtinhos, fininhos, mas com grande poder, né? De você parar, refletir. E eu gosto muito desses tipos de livros, eu sempre falo isso pra vocês. E isso aqui tá com grande chance de ser uma das minhas primeiras leituras de 2026. Eu gosto sempre de começar um ano com um livro assim mais reflexivo, fininho e tal. Eu gosto de pensar bem criteriosamente para minha primeira leitura do ano. Ela tende a dar um norte muito grande aí durante o meu ano. Enfim, tem grandes chances, tá? Embora seja um dos livros mais conhecidos de John Stabik, A Pérola apresenta uma trama simples. Um casal de pescadores descobre a maior pérola do mundo que desperta neles e nas pessoas que vivem em um povoado no litoral do México sentimentos e desejos vis. Então, assim, ele tem um pouco daquele livro que eu falei pra vocês, de Quanto a Terra Precisa o Homem, do Tolstói, que tem contos e também essa reflexão sobre a ganância do ser humano. Então, essa edição aqui fazendo... como se diz, combinando, né, agora com esse projeto gráfico deles, como As Vinhas da Ira, A Leste do Éden. A Leste do Éden é a laranjinha, As Vinhas da Ira roxo, e agora esse azul, meio Tiffany, sei lá, meio verde, sei lá. Achei lindíssima essa capa dele e tal, tem aquela textura, enfim. E a diagramação tá super tranquila também, então ele, além de ser fininho, a diagramação bem confortável também. Então, pessoal, esses foram os livros, né, que chegaram por aqui.
desde o último vídeo que eu fiz. Na verdade, não deu muito tempo para fazer o último vídeo, tá? Pela organização que eu tô fazendo do planejamento do canal até o final do ano, agora de 2025, eu acabei adiantando um pouco esse vídeo. Então, tem algumas coisas que vão chegar, né? Estão chegando agora para dezembro, mas eu vou mostrar no vídeo de Novos na Estante em janeiro. Mas eu gostaria de saber de vocês, quais desses títulos mais despertou o interesse de vocês? Quais que vocês gostariam, assim, Carol, bota na lista da sua lista de 2026, no seu 12 livros para 2026. Diga aqui se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram interessados. Então, assim, são livros que eu tô muito contente dos que eu comprei, livros que realmente eu queria, tá? Espero que vocês também tenham feito compras, assim, nesse sentido da Black Friday, tenham aproveitado bastante, principalmente com as dicas que eu dei pra vocês, e também que as editoras me enviaram. Realmente eu faço uma seleção bem criteriosa aqui para mostrar pra vocês. Então, realmente são livros que têm a minha cara, o meu espírito, das coisas que eu gosto de ler realmente, e muito obrigada por assistirem, tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários. Um beijo enorme, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.